Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, vamos dar continuidade aí ao curso. A gente está na segunda aula do capítulo 15, certo? Eu vou usar alguns softwarezinhos com vocês, tá? E tem essa última rotina, uma rotina base que a gente vai usar. Dá para ir baixando esses dois softwares, o Dynero e o Octave, tá? Os dois são free. Então vocês podem ir baixando eles aí enquanto assistem a aula. Eu vou deixar eles na descrição do vídeo, tá? O link para o download na descrição do vídeo. São software bem simples, instalação simples, tá? Só precisa olhar direitinho para instalar para o Windows ou Mac ou GNU aí, tá? Mas é bem tranquilo, software relativamente leve, tá? Vão baixando ele aí, tá? E baixem essa rotina também, tá? Deixe ela salva no download de vocês. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando direitinho como é que funciona tudo no Octave, ok? Bom, vamos lá. Choque de oferta, tá? A primeira coisa que a gente tem, análise diagramática. A gente está interessado em analisar o efeito de um choque de oferta agregada, tá? Então a gente vai dar um choquezinho, a gente vai supor que esse VT sobe para 1% por um período e logo em seguida volta para zero, tá? Então é como se fosse um choque, é um peteleco, ele vai 1%, sobe e cai, tá? Esse choque pode ocorrer, por exemplo, devido à atuação de um cartel no mercado de petróleo, que empurra para cima os preços do barril, tá? A figura a seguir mostra o resultado desse choque. Qual é a ideia então? A gente está dando um choque, a gente está dando um aumento aqui nesse VT, tá? Nota que aqui a gente não tem VT, então esse aumento aqui no VT vai jogar essa curva de oferta agregada aqui para cima, tá? O que acontece durante esse deslocamento aqui? A gente vai deslocar para cá e depois o produto volta, né, para o produto natural. A gente experimenta um pouquinho de inflação, né? Se a gente vê o preço do petróleo subindo, o preço dos insumos vai subir, a gente vai experimentar um pouquinho de inflação e depois essa inflação vai caindo aqui de novo para esse novo equilíbrio, tá? O que acontece? Tá? Em T-1 a gente está em equilíbrio. Em T, a economia absorve um choque de oferta de 1%. Quando ocorre esse choque, a curva de oferta agregada dinâmica vai se deslocar para cima, tá? O aumento de V é um aumento do coeficiente linear da reta de oferta agregada dinâmica. Então o que a gente está fazendo é jogando esse coeficiente linear para cima, ok? A curva vai se deslocar para cima exatamente pelo tamanho do choque, o qual foi assumido como sendo de 1 ponto percentual, tá? Esse choque VT não entra na equação de demanda agregada dinâmica, portanto essa curva não vai se alterar. Com efeito, a economia vai se mover ao longo da curva de demanda agregada dinâmica do ponto A para o ponto B, como ilustra a figura. O choque de oferta no período T faz com que a inflação suba e que o produto decline, tá? O que acontece? A gente tem esse choque, o produto, a inflação sobe, tá? A inflação está subindo e o produto está declinando aqui até o ponto B, ok? Parte desse efeito vai ser amenizado pela política monetária conduzida para conter o choque. O que está acontecendo? Quando o choque de oferta eleva a inflação, o Banco Central vai responder aumentando a taxa de juros nominal. Quando ele aumenta a taxa de juros nominal, a taxa real também sobe. Tá? Só lembrar da equaçãozinha de Fischer. A taxa de juros real mais elevada vai reduzir a quantidade de bens e serviços procurados, o que vai deslocar o produto para baixo do seu nível natural. Tá?
com esse nível mais baixo de produto, a pressão inflacionária é amortecida, de modo que a inflação sobe um pouco menos do que o choque inicial de 1%. Então eu tenho um choque de 1%, mas a inflação não chega a subir 1%. Por quê? Porque o Banco Central passa a atuar imediatamente, ok? Então ele aumenta a taxa nominal de juros e joga o produto para baixo e segura um pouquinho mais a inflação. Tá? A elevação da inflação associada à hipótese de expectativas, ou seja, de que os agentes vão formar as expectativas de inflação com base na inflação passada, faz com que as expectativas de inflação permaneçam em alta. Isso vai fazer com que a taxa real de juros, após o choque, passe a declinar. Esse declínio da taxa real de juros faz com que os empresários ampliem os investimentos. Então, conforme a taxa de juros for caindo, a gente vai aumentando o investimento e o produto volta a crescer. Tá? Esse processo todo não é instantâneo, tá? Vai demorar um pouquinho de tempo. Muito bem, aqui vem um passo a passo aqui da modelagem no Dyner, como é que a gente consegue trabalhar isso, tá? O Dyner é basicamente um pré-processador para modelos DSGE, tá? Ele funciona no MATLAB, no Octave e agora o pessoal está começando a trabalhar com ele no Julia também, tá? MATLAB é um software pago, o Octave é um software livre, tá? O Dyner também é de graça. Então baixa lá o Octave, vocês são durão que eu sei. Baixa o Octave, baixa o Dyner. No Octave ele roda, demora um pouquinho, mas são modelos simples que a gente vai trabalhar agora. Então não tem esse problema com capacidade computacional. Tá? O MATLAB e o Octave são softwares que funcionam para gente, para engenheiro, para médico, para um monte de gente. Tá? O Dyner ele é um pré-processador, ele é um programa específico para modelagem para modelos DSGE. Tá? Então, como é que ele funciona? Basicamente, o Dyner são um conjunto de rotinas, tá? É um programinha que, na realidade, é um conjunto de rotinas que roda dentro do MATLAB e dentro do Octave. Então, a gente vai chamar ele lá, vai chamar o programa e ele vai pegar um arquivo, vai ler aquele arquivo, compilar ele e realizar os cálculos que a gente quer, tá? Esse modelinho de oferta agregada, demanda agregada, a gente viu que o nosso modelinho é representado com essas 5 equaçõezinhas aqui, tá? Demanda por bens e serviços, equação de Fischer, curva de Phillips, tá? Expectativas adaptativas e regra de política monetária, tá? Nota que se a inflação sai aqui da meta, o Banco Central vai aumentar, esse parâmetro tal π aqui é positivo, o Banco Central vai aumentar a taxa de juros, aumentando a taxa de juros aqui, a taxa nominal de juros aqui, ele vai aumentar a taxa real de juros também, e vai brecar um pouquinho a produção, ok? Foi o ponto lá do Mankio lá atrás. Então tá, vamos tentar analisar como é que a economia responde à mudança nas variáveis exógenas, tá? As variáveis exógenas do nosso modelo são o choque de oferta e o choque de demanda, VT e ET, respectivamente, tá? Inicialmente a gente vai analisar um choque de oferta. Modelo oferta agregada, demanda agregada, é um modelo determinístico. Ou seja, ele não é dito estocástico. Eu não estou trabalhando com modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral propriamente dito. É um modelo determinístico. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que basicamente não há incerteza no meu modelo. Tá? A gente não vai modelar nenhuma variável de modo que a mesma assuma um comportamento relativamente aleatório. Tá? Eu não tenho certeza do meu modelo. Estou supondo que todo ele funciona daquela maneirazinha. Tá? Meu choque, por exemplo, não é uma variável estocástica. Tá? O Dyner resolve modelos dinâmicos, tanto determinísticos quanto estocásticos. Tá? Não vou entrar muito
não é o foco do curso, tá? Discutir modelo determinístico e estocástico aqui. O programa que a gente vai gerar é um arquivo .mod, tá? Esse arquivo .mod, já vou ver com vocês ali, ele consiste basicamente de 5 blocos, tá? Então a gente tem que montar um preâmbulo, a gente tem que descrever o modelo, temos que instruir para o Dyner o estado estacionário e os valores iniciais. A gente vai descrever quais são os choques que a minha economia vai absorver e eu peço para ele fazer a computação. Tá? Preâmbulo. Geralmente envolve 3 comandos que dizem ao Dyner quais são as variáveis endógenas do modelo. Eu vou usar esse comando var. Quais são as variáveis exógenas, varexo, tá? E quais são os parâmetros do modelo, parâmetros. Aqui estão as nossas 5 equaçõezinhas. Quem são as nossas variáveis endógenas? Aqui eu tenho 5 equações, então eu vou ter que ter 5 variáveis endógenas, tá? Para o meu modelo ter solução. Quem são essas variáveis? Produto, taxa de juros real, inflação, inflação esperada e taxa de juros nominal. Ok? Essas são as minhas 5 variáveis endógenas. Tá? Elas vão ser descritas de acordo com o modelo. A gente já tinha colocado isso na aula passada. Tá? Isso daqui são as minhas variáveis endógenas. Tá? Variáveis exógenas, choque de demanda ou choque de oferta. Tá? E os meus parâmetros, nível natural de produto, meta de inflação. O Mankell trata essas duas variáveis aqui como variáveis exógenas. Tá? Eu prefiro tratar aqui como parâmetro, porque eles não vão se alterar, estão fixos. Tá? E fica mais fácil aqui, variável exógena são as duas variáveis que a gente está dando choque. Tá? A gente tem aqui o alfa, sensibilidade da demanda por bens e serviços com relação à taxa de juros. Temos a taxa natural de juros, sensibilidade da inflação ao produto na curva de Phillips, sensibilidade da taxa nominal à inflação na regra de política monetária e sensibilidade da taxa de juros ao produto na regra de política monetária. Tá? Eu tenho esses parâmetros. O que são parâmetros para mim? São valores que eu vou ter que fixar dentro do meu modelo. Tá? O Mankell sugere que a gente pegue aí o produto natural, coloque ele em 100, para a gente ter uma ideia de quantos por cento ele está se descolando aqui desses 100, certo? Alfa, sensibilidade na demanda por bens e serviços com relação à taxa de juros, 1, tá? Taxa natural de juros reais, 2. Sensibilidade da inflação ao produto na curva de Phillips, 0,25. Eu estou dando metade do peso ali da política monetária, observando ali observando o descolamento da inflação, e a outra metade observando o descolamento do produto. Tá? E uma meta de inflação de 2 pontos percentuais. De 2% ao ano, perdão. Tá? Isso daqui, acho que é 2% ao trimestre ou quadrimestre, tem que olhar lá direitinho. Tá? Esses valores aqui são os valores para a economia norte-americana. A gente está usando os valores adotados pelo Mankell. Tá? A ideia é gerar um gráfico ali de função impulso-resposta, semelhante aos do livro que ele apresenta. Ok? Então, como é que a gente tem lá? Aqui é uma parte da rotina, tá? Depois a gente vai olhar essa rotina com calma no Octave. Então eu tenho lá o preâmbulo. O que é isso? Eu preciso descrever as minhas variáveis, as variáveis endógenas. É o Y, tá? O produto, a inflação, π, R, taxa real de juros, I, taxa nominal de juros, e EPI é a expectativa de inflação. Tá? Então essas são as minhas variáveis endógenas. Tá? As variáveis exógenas, quem são? E e V, são os meus dois choques. Parâmetro, o que eu tenho? Alfa, Rho, Φ, alfa,
esse camaradazinho, Rho, taxa natural de juros, Φ, esse camaradazinho, tá? Que mais? Tal π e tal y, que são esses dois parâmetros de política monetária, tal π e tal y, tá? Y barra, que é esse camaradazinho aqui, que eu estou supondo que é um parâmetro, e o π star, que é o π estrela, a minha meta de inflação aqui, tá? Então, as minhas variáveis endógenas, eu tenho aqui as variáveis endógenas, tá? Inflação, produto, taxa real de juros, taxa nominal e expectativa de inflação, tá? As variáveis exógenas vai ser o ET e o VT, e o resto é tudo parâmetro do meu modelo, ok? Então, eu coloco aqui os valores dos parâmetros, tá? Nota, a gente precisa respeitar aqui o Caps Lock, tá? O Diner e o Octave, eles vão fazer diferenciação de maiúscula para minúscula. Então, se usar letra maiúscula aqui, tem que usar letra maiúscula no restante da descrição da rotina, tá? Então, aqui eu coloco os parâmetros. Nota que toda instrução a gente vai finalizando ela com um ponto e vírgula, tá? As variáveis, eu separo elas com vírgula, tá? E finalizo com ponto e vírgula. Variáveis exógenas, mesma coisa. Parâmetros, alfa, vírgula, rho, vírgula. Separo eles com vírgula, finalizo com ponto e vírgula. E aí eu tenho alfa igual a 1, ponto e vírgula. Rho igual a 2, ponto e vírgula. Dou aqui, atribuo os valores dos parâmetros, ok? Após o preâmbulo, a gente precisa declarar um modelo. Tá? Isso é feito com a instrução model, tá? E vai terminar com o comando end. O número de equações do meu modelo deve ser igual ao número de variáveis declarados no comando var do preâmbulo. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 variáveis e eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5 equações, ok? A gente vai começar com o comando model e vai terminar com o comando end, tá? O número de equações é igual ao número de variáveis, a declaração de variáveis e parâmetros nesse bloco deve estar em conformidade com as mesmas declaradas no bloco preâmbulo. Cuidado, as declarações no Diner, assim como no Octave, são sensíveis à letra maiúscula e minúscula, tá? Então atenção para o Caps Lock. Então, model, eu vou dizer para o Diner que esse modelo é linear, tá? O Diner, ele costuma log linear. O padrão, quando a gente trabalha com DSGE, é o software realizar uma log linearização do modelo, tá? Se o modelo já tá linearzinho, como no caso aqui, tá? Todas essas equações são lineares, tá? A gente não vai ter problema. E aí a gente coloca isso daqui como um modelo linear, tá? O Diner, ele pode trabalhar com modelos não lineares aqui e ele log lineariza essas funções com relação à posição de estado estacionário delas, tá? Das variáveis. Vou discutir isso com vocês aqui não cabe dentro do curso. Bom, e aí a gente vai descrever aqui as variáveis, tá? Eu tenho a minha variável y. Nota que é bem simples de escrever as variáveis do nosso modelo. Então, y vai ser igual ao y barra menos alfa, que multiplica r menos ρ mais o erro, ponto e vírgula. A equação de Fischer, taxa real é igual a taxa nominal menos a expectativa de inflação. A curva de Phillips, a inflação vai ser igual à expectativa de inflação e menos 1, tá? Mais φ, esse parâmetrozinho, que multiplica y menos y barra mais v. Aqui é importante observar o seguinte, ó, quem é a expectativa de inflação em menos 1? A expectativa da inflação mais a expectativa de inflação no período passado, tá? Então é π menos 1. Tá?
expectativa de inflação no período passado. Tá? A expectativa de inflação em T vai ser igual à própria inflação, tá? Aqui é a expectativa de inflação em T menos 1, ok? Isso que eu quero que vocês enxerguem. A gente está defasando essa variável. Quando eu coloco esse menos 1 em parênteses depois da variável, significa que o Dynair vai ler ela como uma variável defasada, tá? Essa defasagemzinha aqui é que vai gerar dinâmica para o nosso modelo, tá? Eu posso trabalhar com ela de duas maneiras. Ou eu posso deixar só o EPI aqui, colocar o EPI mais 1 aqui na frente, tá? Ou deixar dessa maneira. Vou discutir isso com vocês não. Vamos lá. Então a gente tem aqui a nossa regra de expectativas adaptativas e a função de resposta do Banco Central. Regra de política monetária. Taxa nominal de juros vai ser igual à inflação mais o ρ mais o tal π vezes o π menos o π star, olhando para essa equaçãozinha, π star, tá? Mais tal y, ty, vezes y menos y bar, ponto e vírgula. Acabei de descrever o modelo, eu finalizo ele com AND, com a instrução AND, ok? Após o modelo, a gente precisa declarar o estado estacionário e os valores iniciais das variáveis, tá? A gente tem basicamente 4 comandos: initval, endval, steady e check, tá? Que são esses comandos? Initval é para os valores iniciais do meu modelo, endval para os valores finais, steady é para checar o estado estacionário e check eu vou checar aqui uma condiçãozinha de estabilidade desse modelo, tá? Não vou discutir muito esse comando com vocês não. A gente zera todos os valores iniciais no comando initval para forçar o Dynair a calcular o valor exato de estado estacionário para as nossas variáveis endógenas, tá? Isso não precisa ser feito, pois a gente parte do pressuposto que no nosso modelo está inicialmente numa posição de equilíbrio. No nosso exemplo, as posições e dada a calibração, os valores de estado estacionário puderam ser encontrados facilmente. Em modelos mais complexos, pode ser que o pesquisador desconheça tais valores e pode ser muito mais difícil computar esses valores, tá? Nesse caso, a gente pode calcular, se você calcular analiticamente as posições de estado estacionário, você pode criar um arquivo dizendo para o Dynair quais são as posições de estado estacionário. Tá? Os valores iniciais é bom que eles estejam próximos das posições de estado estacionário. O que acontece aqui? O Dynair ele funciona como para resolver esse tipo de modelo, a estrutura computacional é baseada em cálculo numérico. Tá? Então ele vai atribuir um monte de valorzinho para essas variáveis até achar um valor de estado estacionário. Se você colocar esse valor inicial próximo do estado estacionário, o esforço computacional para o computador calcular a posição do estado estacionário se reduz drasticamente. Okay? Check é uma condição de estabilidade do modelo, a chamada condição de Blanchard-Kahn, não vamos discutir isso. E o comando endval costuma ser usado em modelos determinísticos, onde se espera uma mudança permanente na posição de estado estacionário de alguma variável, tá? Podendo ser mais de uma. Tá? Se o choque for temporário, entretanto, o modelo retorna para o seu antigo estado estacionário. Eu estou seguindo o Mankell aqui, tá? E a gente vai supor um choque instantâneo, ou seja, temporário, tá? De oferta da ordem de 1%. Então ele cresce o choque a um choque de 1% e depois ele retorna para o valor inicial dele. Tá? Então eu tenho só um choque, é só um peteleco, ele vai e volta. Ok? Se eu desse esse choque e ele permanecesse lá em cima, se fosse uma mudança estrutural muito forte, tá? Aí eu teria que descrever aqui um valor final para esse comando aqui, tá?
Bom, então eu estou forçando aqui os valores iniciais em zero, tá? Das minhas variáveis endógenas, tá? Peço para ele calcular o estado estacionário e peço para ele checar aqui a estabilidade do modelo, tá? Esse modelozinho check aqui é importante para a gente computar nossas funções impulso-resposta. Bloco de choques, vamos lá. Esse bloco de choques trata das simulações. A gente vai especificar qual variável vai sofrer o choque. Inicialmente a gente vai supor aqui um choque de oferta, ou seja, o choque é dado em V. Esse bloco deve ser iniciado com o comando shocks e termina com o comando end. Tá? A gente deve descrever qual o período de influência do choque. Por exemplo, a gente está supondo que o choque de oferta instantâneo atua só no primeiro período. Tá? E eu preciso dizer qual é o tamanho desse choque. Tá? Nosso exemplo, a gente está tratando de desvio percentual, então ao definir o valor de choque em 1 unidade, estaremos supondo que o choque é de 1% do valor do produto natural. Ok? Então daqui o bloco de choques. Eu falo choques, tá? Qual é a variável que vai sofrer o choque? A variável V, tá? Estou dando um choque de oferta aqui, tá? Choque de demanda é o E, choque de oferta é o V. Então estou dando um choque de oferta. Em quais períodos? De 1 até 1, tá? Poderia ser de 1 até 10, de 1 até 5. Eu estou supondo que é instantâneo, que ele só vai dar aquele peteleco e depois vai voltar. Qual é o valor? 1. Um desvio padrão aqui, 1% aqui no final das contas, tá? E peço para finalizar esse bloco de choques aqui com o comando end. Tá? Sempre lembrando do ponto e vírgula aqui no final. Tá? Muito bem. Depois do bloco de choques, a gente tem o bloco de computação. Tá? Para o caso determinístico, o bloco de computação se resume a esse comandozinho aqui, ó, simul periods é igual a 100. Tá? Então, vou simular, fazer uma simulação para o comportamento das variáveis endógenas para um horizonte de tempo de 100 períodos à frente. Tá? E vou pedir para traçar as funções impulso-resposta. Tá? Eu tenho esse comandozinho aqui opcional para organizar os meus gráficos. Tá? Basicamente, eu tenho subplots aqui, 3, 2, 1, aqui é a posição do gráfico. Tá? Eu tenho 3 linhas e 2 colunas, tá? O primeiro gráfico, 3 linhas e 2 colunas. O segundo gráfico, 3 linhas e 2 colunas. O terceiro gráfico e por aí vai, tá? Até o sexto gráfico, 2 vezes 3 dá 6, então esse é o último gráfico. E aí eu peço para plotar a variável y e colocar um título, produto. Peço para plotar a variável inflação, taxa de juros real e por aí vai. Ok? Isso aqui é só para organizar o gráfico, tá? Ele gera, mesmo se eu tirar isso daqui do comando, ele vai gerar o choque nas variáveis endógenas, tá? Vai gerar as funções impulso-resposta nas variáveis endógenas. Só que ele não vai colocar produto, não vai colocar inflação, ele vai colocar só o y, π, r, por aí vai, ok? Só para ficar mais bonitinho aqui. Então esse modelo oferta e demanda completo com choque em V precisa ser salvo como arquivo de extensão .mod. Esse arquivo .mod a gente só vai conseguir abrir e rodar ele no MATLAB no Octave, tá? Não se esqueça de chamar o Dyner antes de executar o programa. Isso é feito através desse comandozinho aqui, ó. Add path c:// Dyner // 4.x.y. Aqui é a versão do Dyner, tá? Essa versão de hoje, que eu coloquei no link,
dia 3 de julho de 2020, tá? É 4.6.1. Você tem que ir no diretório C, onde você vai salvar o Dynero e ver qual é a versão dele direitinho, ok? Baixem essa rotina, ela vai ficar salva no Downloads, você pode movimentar ela para uma pasta, mas você tem que colocar o Octave ou o MATLAB lendo direitinho qual pasta é essa que você quer trabalhar a rotina, ok? Vou ver isso já no outro próximo vídeo. O programa vai fazer cálculo e gerar as funções impulso-resposta. Essas funções impulso-resposta descrevem de que maneira as variáveis endógenas se comportam frente ao choque de particular interesse. Elas levam em consideração o efeito direto do choque, a maneira como as variáveis endógenas se ajustam ao equilíbrio, assim como levam em consideração a inter-relação entre essas variáveis. Tá? Então, basicamente, o que o Dynero vai fazer para a gente é calcular posição de estado estacionário, que vai bater com as posições que a gente já descreveu lá em cima, e vai calcular essas funções impulso-resposta aqui, tá? A gente observa aí que essa ideia aqui o comportamento das funções impulso-resposta está bem amarradinho com a análise diagramática que a gente fez, tá? O produto vai cair, mas não chega a 100%. Tá? Não chega a 1%, não chega a 99,0%, ele cai um pouco menos. Por que ele cai um pouco menos? Com o choque, o que vai acontecer? O Banco Central passa a atuar, vai elevar a taxa de juros nominal, tá? E essa elevação na taxa de juros nominal vai fazer com que a taxa de juros real suba. Isso vai blecar um pouquinho a minha produção, né? Com a inflação, o Banco Central reage a esse aumento aqui da inflação, eleva a taxa de juros nominal, a taxa de juros real, por conseguinte, sobe. Tá? Com o aumento da inflação, a expectativa de inflação também cresce. Aí o choque morre, olha aqui, o choque de oferta. Ele vem um período aqui e depois 1%, tá? E depois volta aqui para o patamar inicial. Então só tem um choque em um período. E olha o impacto que eu tenho aí em termos de produto. Isso daqui é a flutuação. O que eu quero que vocês vejam aqui? Essa é a ideia da flutuação em termos do produto de longo prazo. Tá? Meu produto de longo prazo vai ser o Y-bar, que é o 100 que a gente definiu lá atrás. Tá? Isso aqui é o meu produto de longo prazo. Imagino que isso aqui é uma tendência de longo prazo. Esse choquezinho aqui de oferta está gerando justamente essa flutuaçãozinha aqui ao longo do meu produto de longo prazo. Estão enxergando? Então imagine isso no gráfico, numa tendência, ou então olha para aquela análise diagramática. Tá? O que está acontecendo? Meu produto está caindo abaixo do produto potencial. Que é a ideiazinha que a gente viu aqui na análise diagramática. Meu produto cai abaixo do produto potencial e depois retorna para ele. Isso aqui é uma flutuaçãozinha. Se a gente imaginar uma tendência de longo prazo, tá? O que vai estar acontecendo? O meu produto está caindo, está flutuando aqui, descendo um pouquinho da tendência de longo prazo dele e depois retornando para aquela posição de equilíbrio, ok? Então essa é a ideiazinha, ok? Gerar esse códigozinho no Dynero para pegar, podem comparar isso daqui com os exemplozinhos do Mankio, ok? A inflação sobe, depois passa a convergir lentamente para o seu valor de equilíbrio, 4,5%, que é a meta de inflação. Os juros reais nominais acompanham esse comportamento. Conforme os juros reais declinam, o produto volta a se estabilizar devido à hipótese de expectativas adaptativas. A inflação e a expectativa da inflação andam de mão dadas. Tá? Esses dois camaradazinhos aqui, a gente viu que eles são iguais. Tá? Então a gente tem inflação, essa inflação o Banco Central vai responder para ela, conforme a inflação se desvia
Opa, 4,5% não, aqui é 2%, tá, pessoal? Tá errado esse slide aqui, tá? 2%. Então, eu tenho um choque aqui, a inflação se desvia do 2%, que é a posição do estado estacionário dela, a meta do Banco Central de 2%, tá? Ela se desvia, o Banco Central vê esse desvio, cadê a equação? O Banco Central vê esse desvio aqui da inflação com relação à meta, responde aumentando taxa de juros. O aumento da taxa nominal de juros vai levar ao aumento da taxa real de juros via equação de Fischer. Ok? O que acontece? Com esse aumento do R aqui, esse aumento do R vai jogar o meu Y para baixo. Tá? Depois, o que vai acontecendo? A inflação começa, a gente vê esse aumento aqui, a expectativa de inflação está batendo com a minha inflação. Tá? A inflação começa a controlar e essa taxa de juros começa a cair aqui. Eu tenho uma expectativa. Como eu observei a inflação no passado, eu vou trazer essa inflação, essa expectativa de inflação do passado para o presente. Tá? Então aumenta aqui e a minha taxa de juros vai caindo aqui, conforme esse camarada aqui vai caindo também. Vai crescendo, vai caindo, perdão. Tá? Essa é a ideiazinha básica aí do modelo. Tá? Assim como sugere o Mankiw, essa análise sustenta o fenômeno da estagflação do modelo oferta agregada e demanda agregada dinâmico. Um choque de oferta vai fazer com que a inflação suba, o que aumenta a inflação esperada. À medida que o Banco Central aplica a regra de política monetária e responde aumentando a taxa de juros, ele gradualmente vai restringir o efeito da inflação, mas ao custo de uma desaceleração prolongada da atividade econômica. Tá? Nota que a gente são diversos períodos aqui, mais de 50 períodos para retornar aqui à posição de estado estacionário. Tá? Então, um choque violento aqui na produção. E aqui a gente tem um exemplozinho de choque de demanda. Tá? O que acontece? O choque de demanda, a gente vai considerar agora um choque na demanda agregada, né? No ET. Tá? Choque positivo. Ele pode representar, por exemplo, uma guerra, e aí todo mundo vai a um aumento exacerbado das compras do governo, ou uma bolha no mercado de ações, tá? Vai gerar um aumento na riqueza e nos gastos, tá? Consequentemente no consumo das famílias. Tá? Em geral, esse choque de demanda captura qualquer evento que influencia a demanda por bens e serviços para os valores dados de produto natural, Y barra e de juro real. Tá? Choques desse tipo costumam ser mais persistentes do que os choques de oferta. Em contraste com o choque previsto anteriormente, esse choque costuma durar mais do que um período. Tá? Então não vai ser só um peteleco. Ele leva esse peteleco, fica naquele patamar durante um tempo e depois volta. Tá? A gente vai supor aqui que o ET vai ser igual a 1, tá? Então vai aumentar 1% durante 5 períodos. E depois ET retorna para o valor de equilíbrio, que é 0. Tá? Então o que acontece é basicamente isso. Tá? Um choque de oferta. Agora a minha oferta agregada que está se deslocando. Tá? Tem esse choque de oferta, minha oferta agregada vai se deslocando, a curva de demanda agregada vem para cá também um pouquinho, então meu produto cresce e depois vai retornar lá pro final. Tá? A gente tem o deslocamento das duas curvas agora, ok? Como de praxe, a nossa análise parte de uma posição inicial de equilíbrio, é 0,
onde oferta e demanda agregada dinâmica e o produto natural são iguais. Repare que o intercepto da curva de demanda é dado por isso daqui. Tá? Então, estou dando um choque nesse camarada. O choque de demanda vai deslocar a curva de demanda agregada para a direita. Tá? E essa curva de demanda se mantém em DAD1 durante os períodos que persistiu o choque. Nosso exemplo, 5 períodos. Entretanto, essa elevação na demanda não é diretamente proporcional ao choque. Mais uma vez, isso decorre da regra de política monetária. Quando esse cara aqui aumenta, o que vai acontecer? Vai gerar uma inflaçãozinha, o Banco Central vai responder aumentando o juro nominal e real. O aumento da taxa de juros vai reduzir a quantidade de bens e serviços demandados, o que compensa parcialmente o efeito expansionista no choque de demanda. Tá? Como o choque de demanda ET não entra na equação de oferta agregada, essa curva não sofre deslocamento inicial no novo equilíbrio, dado em A1. A taxa de inflação se tornou mais elevada. Calma, vamos lá. O choque de demanda ET não entra na equação de oferta agregada dinâmica. Essa curva não sofre deslocamento inicial. No novo equilíbrio, dado em A1, o que acontece? A taxa de inflação se torna mais elevada. Isso vai mexer com a expectativa de inflação e essa movimentação na expectativa de inflação é que vai alterar a curva de oferta agregada. Tá? Isso gera uma pressão sobre a expectativa de inflação para o próximo período, deslocando a curva novamente até que chegue no ponto E2. Segue-se que a inflação passa a retroalimentar a expectativa de inflação e a oferta agregada se desloca para cima repetidamente até que o choque de demanda se dissipe, acabe, volte para o valor zero. Tá? No sexto período, T mais 5, o choque de demanda desaparece. Nesse momento, a curva de demanda agregada dinâmica retorna à sua posição inicial e a gente tem um equilíbrio E6 como fim do excesso de demanda. Tá? O mercado vai se ajustar de modo a retornar ao equilíbrio. 2 pontos são importantes. Primeiro, o ajuste para o equilíbrio é mais rápido no caso do choque de demanda. Tá? E outro, com a dissipação do choque, o produto cai abaixo do produto natural. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é alterando esse choquezinho aqui, ET. Tá? Então, basicamente, vou alterar o bloco de choques do meu modelinho. Tá? Eu vou dizer que agora a variável que vai sofrer o choque é a E e que os períodos de 1 até 5, um valor de 1% aqui. Tá? Então é de 1 até 5. Antes a gente tinha 1 e 1. Ele dava um peteleco e morria. Agora eu estou dando 1 e ele fica durante 5 períodos e volta. Ok? Aqui basicamente nos gráficos eu basicamente altero aqui, eu preciso colocar aqui choque de demanda aqui, tá? E peço para plotar essa variável exógena aqui. Então olha como é que difere bastante agora a nossa análisezinha, tá? Nota que eu volto para o estado estacionário aqui de maneira muito mais rápida, que ele converge muito mais rápido para o estado estacionário. Tá? Que acho que antes dos 50 períodos, na metade dos 50 períodos aqui, ele já convergiu aqui para o estado estacionário. Ok? Alguns pontos. Tá? Aqui a gente não consegue ver direito no produto, mas ele sobe acima do valor do estado estacionário, não chega no 101, porque o Banco Central, porque gera uma pressãozinha inflacionária e o Banco Central vai combater essa pressão inflacionária, tá? E depois ele cai abaixo da posição de estado estacionário, tá? O que você está querendo dizer para mim aqui na análise diagramática? Se a gente voltar lá, eu subo, mas depois eu venho aqui para uma posição para trás do estado estacionário, certo? Então meu produto cresce, eu oscilo aqui. Cresce, mas depois volto
cresço, passo pelo estado estacionário, declino, meu produto cai e depois volta para a posição de estado estacionário novamente. Então, estou crescendo, descolando para cima do estado estacionário e depois volto, passo por ele, volto lá embaixo e depois subo de novo. Tá? É isso que está acontecendo no nosso gráficozinho. Subo, caio abaixo do estado estacionário e depois retorno para cá. Ok? De novo, a minha inflação, eu estou gerando um processo inflacionário, tá? Esse choque vai deslocar a curva de oferta agregada também, vai gerar um processo inflacionário. O Banco Central vai responder juros nominais, tá? Minha taxa de juros natural era 4, vai lá para um pouco mais de 5, tá? Depois o Banco Central vai baixando essa taxa de juros nominal. Conforme ele vai baixando essa taxa de juros nominal, olha agora que a taxa de juros nominal não é completamente igual aqui à taxa de juros real. O que acontece? Que eu tenho expectativa de inflação e alteração de juros nominal agora, alterando essa taxa de juros real aqui, né? Então esse processozinho altera o meu juro real, mas ele não fica tão semelhante quanto o juro nominal, tá? E o que mais? O choque de demanda. Nota que eu entro com 1, mas eu fico 5 períodos aqui com ele lá no 1, certo? Então meu choque, ele é temporário, mas ele dura 5 períodos apenas. O outro choque era de 1 período e voltava aqui para o 0. Agora é 1, fico 5 períodos e volto para o 0. Então a gente tem aqui produto, inflação, juros, expectativa de inflação e choque de demanda. Minhas 5 variáveis endógenas, tá? E a minha variável exógena que está levando o choque. Desse primeiro exercíciozinho, a gente observa que a análise dinâmica está em linha com a análise diagramática. Com choque de demanda, o produto cresce, embora não cresça de modo proporcional ao choque. A atuação do Banco Central via taxa de juros breca essa elevação do produto. E aí a gente nota que a inflação, os juros nominais e a expectativa de inflação vão recuar mais lentamente para a posição de estado estacionário. Tá? Percentualmente, os choques vão deslocar as 3 variáveis de suas respectivas posições de estado estacionário de modo mais forte. Tá? O que vai ficar nítido dessa análise é que o sistema demora um longo período de tempo para retornar ao equilíbrio inicial. E aí eu peço para vocês gerarem agora uma função impulso-resposta com 15 períodos apenas. A gente pediu para gerar com 100, agora gere só com 15. Tá? Vou fazer esse exercício com vocês no próximo vídeo. Aqui fica bem mais visível aqui o 100 aqui, certo? A gente fica um tempo acima do 100, ou seja, acima da posição de estado estacionário. E depois de um tempozinho aqui a gente cai abaixo da posição de estado estacionário, mas retorna para ele. Tá? Embora não fique nítido, o produto cai abaixo do produto natural e vai mantendo uma trajetória crescente até se equiparar ao mesmo. Tá? Esse comportamento muito próximo da posição de steady state e a inflação extremamente longe da meta dá fortes indícios de que a curva de demanda agregada dinâmica... isso aqui foi uma simulaçãozinha. Isso aqui foi uma simulaçãozinha que eu fiz para alguns dados aqui do Banco do Brasil. Tá? Por isso que esses valores aqui não estão batendo. Expectativa de inflação, juro real 2, esses valores são os do Manchio. Inflação 2, juro nominal. Esse valorzinho aqui que não é o mesmo estabelecido pelo Manchio. Mas a ideia é a mesma, tá?